Queridos, Shalom Adonai. Eu já tenho aproximadamente 26 anos que estudo escatologia. O que é escatologia? É a doutrina dos últimos acontecimentos. Quando eu comecei a estudar escatologia, qual foi o meu primeiro relacionamento com escatologia? Foi um manual bíblico. Eu comecei a ler a Bíblia e chegou um manual bíblico à minha mão. A partir dali, quando eu cheguei a estudar o Novo Testamento e cheguei ao livro de Apocalipse, comecei e peguei gosto, porque eu usei o manual bíblico. Chegou a mim também o manual de escatologia. E eu comecei a estudar, vi as várias vertentes da escatologia e eu abracei com todo carinho, com todo amor, o dispensacionalismo, que defende a leitura literal da Bíblia, as profecias em sua literalidade. Além disso, onde aparecem as figuras, onde aparecem os símbolos, não vão de encontro à interpretação literal, tá bom? Dispensacionalismo vem de dispensação, e acredito nas 7 dispensações: a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação das promessas, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do milênio, do reino milenar. Então, acredito sim que Deus, ele sempre teve a sua forma de lidar com a humanidade na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria. Deus, ele sempre soube lidar com a questão da humanidade em suas épocas, em sua era. Deus é maravilhoso, Deus, ele é tremendo. Então você que está estudando escatologia, eu faço questão que vocês entendam o seguinte: primeiramente, quem for estudar a Bíblia vai entender que o Antigo Testamento existem os livros da lei, o Pentateuco, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e esses 5 livros da lei falam do início de tudo e da pré-história e um pouco da história de Israel, tá bom? Você vai ver a questão dos livros da lei. Depois vem os livros históricos. Os livros históricos você vai aprender um pouco no livro de Josué, os juízes, vai ver também o livro de Ruth, vai ver 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, vai ver Esdras, Neemias, Esther, e esses livros são livros históricos que contam muito a história, a história de Israel. Depois vem os livros poéticos, o livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E vem os livros proféticos. Você vai ver sempre os profetas maiores e menores profetizando acerca de Israel. Há ali a verdade acerca do relacionamento entre Deus e Israel, tá bom? Só que Deus, ele fez promessas contundentes para a nação de Israel, o tratamento de Deus com Israel. Só que agora vem a igreja. Agora vem um relacionamento entre Cristo e a igreja, o evangelho. A nação de Israel, quem for hoje pisar na terra chamada Terra Santa, Jerusalém, Israel, você vai conhecer aquela terra e você vai ver que até hoje o povo de Israel rejeitam o Messias. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles não aderem, em sua maioria, o evangelho. Israel não acredita, são inimigos do
evangelho, porque o evangelho existe a questão da plenitude dos gentios, que somos nós. Eles não entendem que Deus, ele prometeu que Israel seria o que? Luz para as nações. Então, no ano 70 depois de Cristo, houve a diáspora, dispersão, quando o povo de Israel foi disperso para outras nações. O que foi que eles levaram? Levaram a sua cultura, a cultura de Israel. Se hoje as outras nações entendem a questão do batismo, Israel. Se as outras nações entendem essa questão de vestes sacerdotais, Israel. Se as outras religiões entendem a questão da apresentação de criança, Israel. Se as outras nações entendem questão de circuncisão, Israel. Festa da Páscoa, festa de Yom Kippur e outros, a Bíblia Sagrada, Israel. A pessoa bendita de Jesus Cristo veio de lá. Então são muitas, inúmeras coisas que ocorreram, que a nação de Israel, quando foi, levou a questão do sábado, a questão da sua cultura, o talite, o quipá, o mezuzá, o menorá, o candelabro, tudo isso que as outras nações usam, Israel. Israel levou, Israel se tornou luz mesmo para as nações. Se eles mesmos perceberem, o Salvador do mundo veio dos judeus. Então, qual foi a forma que Deus fez com que Israel fosse luz para as nações? Através de Jesus Cristo. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus veio de lá. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação de Jesus Cristo, assim como tem o livro de Gênesis, que explica como tudo começou, tem o livro de Apocalipse, que revela como tudo terminará, tá bom? A história da humanidade está tudo inserido na Bíblia Sagrada. Tem o início, tem o fim. E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O que é que eu acredito? Eu acredito na doutrina da iminência. Quem acredita na doutrina do dispensacionalismo, acredita também na doutrina da iminência. O que é a iminência? A iminência é o rapto da igreja, é a vinda de Jesus Cristo no arrebatamento, que eu acredito perfeitamente no arrebatamento. Se você quiser um fundamento para a doutrina do arrebatamento, só é você ir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante. É mais 1 Coríntios, capítulo 15, todo o capítulo 15, você vai ver que fala também, tem uma boa parte que fala acerca do rapto da igreja, que será num abrir e piscar de olho. O que é a doutrina da iminência? É que a hora que Jesus virá arrebatar sua igreja, não vai ser uma hora onde o povo estará sendo avisado. Não vai ser um rapto, uma hora, quando eu falo iminente, é que a vinda do Senhor será como a vinda de um ladrão. Está lá em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, todo, você vai ver a doutrina da iminência. Então, eu sou um pré-tribulacionista. Eu sou também um pré-milenista. O que é um pré-tribulacionista? Pré-tribulacionista é todo aquele cristão que acredita que não vai passar pelo período da grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação será um período de 7 anos, está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Existe um período chamado de a 70 semana de Daniel, ou período de 7 anos, uma semana que equivale a 7 anos, é uma semana onde haverá abertura dos 7 selos. Será a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas o derramamento das 7 taças. Serão dias de trevas, de alarido, de trombetas, dias de escuridão, como a terra
um dia de tão grande tribulação que nunca houve na face da terra. Então, quem é pré-tribulacionista não acredita que vai passar por essa grande tribulação. Será raptado antes, será o chamado arrebatamento da igreja, onde está lá em Mateus 24, 40, onde estarão 2 no campo, um levado, outro deixado, 2 na moinha moendo, um levado, outro deixado na cama, um levado, outro deixado. Essa daí é a crença também da parábola das 10 virgens, e fala acerca da intimidade pessoal de cada cristão com Cristo. A verdade é que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos no rapto da igreja. Será uma forma do Senhor arrebatar a igreja. Então há uma grande confusão aí, porque no arrebatamento a igreja será tirada da terra, entendeu? De uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que aqueles que morreram acreditando em Cristo, confiando em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e aqueles que forem arrebatados na terra se encontrarão nas nuvens. E esse encontro nas nuvens entre os que morreram e entre os que forem arrebatados, depois eles se encontrarão com Cristo nos ares. Será uma coisa muito rápida, receberemos um corpo transformado, mas existe uma confusão aí. Qual é a confusão? A confusão é porque tem uma passagem na Bíblia, tem várias passagens, que Jesus vai aparecer visivelmente e todo olho verá. Só que aí as pessoas que vê essa passagem que todo olho verá, eles acreditam o quê? Que é somente isso que vai acontecer. Não vai haver rapto da igreja, entendeu? E que a aparição de Cristo é uma aparição que todo olho verá. Eu acredito piamente nisso. Mas antes dessa passagem que todo olho verá, a igreja, que é um mistério muito profundo, você vai ver a questão do mistério. Eu vou explicar na segundo vídeo a questão do mistério. Existem muitos tesouros escondidos em Cristo Jesus que estão ainda ocultos a muitos, que verdadeiramente os olhos ainda não foram abertos para a questão do arrebatamento. O arrebatamento é um mistério. A palavra do Senhor fala que a plenitude dos gentios é a igreja, a plenitude dos gentios vai entrar. Depois que entrar a plenitude dos gentios, Deus vai tratar com Israel. Mas onde é que eu não quero chegar agora a esse ponto, que é um rápido resumo, é a primeira parte desse estudo, desse resumo escatológico, e eu queria explicar a doutrina do dispensacionalismo, a doutrina da iminência. Já falei o que é a doutrina da iminência. Você não é filho das trevas, não é filho da noite, você é filho do dia. Aquele dia vai pegar muitos de surpresa, mas nós já acreditamos no arrebatamento da igreja, que somos pré-tribulacionistas. Bispo, nós vamos passar pelos princípios das dores, por que não? É claro, mas o princípio das dores não quer dizer que é a grande tribulação que há de vir sobre o mundo, tá bom? Por isso que nós vivemos todos os dias, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, sempre suas vestes alvas, sempre vigiando. Jesus mandou nós vigiarmos, porque aquela hora, aquele dia, ninguém sabe, entendeu? Nem a hora, nem o dia do arrebatamento da igreja. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando, orando, vigiando. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim, entendeu? O pai de família, se ele soubesse que o ladrão viria invadir sua casa, roubar, praticar um crime, ele se prepararia antes. E é isso que nós estamos fazendo, nos preparando. Temos que ler as Sagradas Escrituras, temos que buscar a presença do Senhor. Eu sou pré-tribulacionista. Quando eu aceitei Jesus, eu sempre acreditei no arrebatamento da igreja, sempre acreditei que a igreja não passará pela grande tribulação. Já os mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, o que é o mid-tribulacionista ou mesotribulacionista? Aquele que crê
que o arrebatamento, o meso, é aquele que crê que a igreja será arrebatada depois dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Eles acham que vão ser arrebatados no meio. Tem base bíblica para isso, bispo? Tem base bíblica. Eles usam algumas passagens da Bíblia, que eu depois vou mostrar a vocês, para se fundamentar que serão arrebatados no meio. Existe os pós-tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que serão arrebatados no final da grande tribulação. Mas, bispo, tem base bíblica para isso? Tem também base bíblica, como os pré, como os mid, como os pós. Todos eles que defendem, eles usam a Bíblia para defender sua linha de interpretação. Tá bom? Nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos nessa interpretação literal e todas as figuras, todos os símbolos que tem escatologicamente falando, porque o dispensacionalismo, eles acreditam na interpretação da Bíblia literal, tá bom? Em sua literalidade, e os símbolos e figuras são mais para, não vão de encontro à interpretação literal, mas vão para embasar aquilo que já está fundamentado, que no direito nós conhecemos como direito positivo, tá bom? Então, eu espero que possa ter contribuído para vocês aí. Eu sou um dispensacionalista, eu acredito piamente na doutrina da iminência, no rapto da igreja. Mas, bispo, tem passagem que diz que todo olho verá. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Medite nesse texto. Primeiro, Jesus, ele vai raptar a igreja e depois vai aparecer com ela. Aqueles que não acreditaram no rapto da igreja, que não creem em Cristo, tá bom? Eu não estou falando dos crentes, estou falando dos que não creram, chamaram os crentes de doido, de louco, entendeu? Vai chegar um momento que a igreja vai ser raptada, tá bom? E uma vez a igreja raptada, o povo de Deus some e depois aparece com Jesus Cristo nos ares. A noiva do Cordeiro, tá bom? Aparece como esposa do Cordeiro e todo olho verá. Vai aparecer lá no Monte das Oliveiras, todo olho verá. É aí que se cumpre aquilo que os pós-tribulacionistas acreditam que todo olho verá. Mas antes de chegar essa passagem que todo olho verá, vai ter o rapto da igreja. E a igreja vai aparecer com Cristo, que diz o seguinte, que nós manifestaremos com ele. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Que a nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses, capítulo 3, 3. Tá bom? Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Me diga, onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde é a sombra do Onipotente? Está lá em Colossenses 3, versículo 3. A igreja está escondida em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Deus não nos destinou para a ira. E mais, existe a doutrina do mid e do pós. Eles acreditam que a igreja vai ver o anticristo. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não tenho compromisso com o anticristo. Eu não aceitei o anticristo como meu Senhor e meu Salvador. O anticristo não tem nada a ver comigo, nem eu com ele. Não quero ver anticristo nenhum, meu irmão. Se você quiser ver, aí é um problema seu. O meu compromisso é com Cristo, é o meu noivo. Eu aceitei, foi ele como único e suficiente Salvador. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Está escrito. E esta é a promessa que dele ouvimos. Qual é a promessa? Que Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça. Quem tem um filho tem a vida eterna. Viu? Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? E que vou ver Cristo como ele é. E o meu compromisso é com Cristo quando o primeiro selo estiver,
aberto aqui, a igreja já não vai mais estar aqui, porque a igreja não tem compromisso com o anticristo. Já está tudo armado, tudo armado. Os dias trabalhosos chegaram, já estamos aí vivendo os dias difíceis. Essa geração é uma geração corrupta, é uma geração corrompida, apostasia, muita gente apostatando da fé, o mundanismo está aí, a idolatria está aí, tá bom? Muitas coisas, os falsos cristos, falsos apóstolos, falsos pastores, tá bom? A depravação moral, nossa, depravação, meu irmão, moral, e estão fazendo de tudo para enfraquecer o casamento, união estável, família monoparental, pai solteiro, mãe solteira, e agora união homoafetiva, tá bom? Adoção por casais homoafetivos, ideologia de gênero, meu irmão, poliamor, vai ter o fim da bigamia. A bigamia não será mais crime em nosso país. O abolition crimes, tudo aquilo que é abolido é porque está liberado o adultério, liberado bigamia, liberado tantas coisas liberado. Então eu queria dizer uma coisa para você, meu amado, Jesus está voltando, os terremotos que o digam, viu, os tufões que o digam, vulcões, vulcões em erupção simultaneamente, meu amado. Vulcões em erupção, invasão de gafanhoto, invasão de vírus, invasão de mosquito, assassino. Aqui no nosso país, chikungunya, Guillain-Barré, dengue, zika, tantos mosquitos assassinos invadindo o nosso Brasil, invasão de vespa, tempestade, tufão, El Ninho, Laninha, La Mama, La Papa, meu amigo, violência a todo vapor. Um homem matou seu pai, colocou a cabeça do pai debaixo do braço. Uma mãe foi assassinada pelo próprio filho, o filho estuprou a mãe, mães jogando os filhos na lata de lixo. É muita coisa, meu irmão. Há caminho que para o homem até parece direito, mas no final é caminho de morte. Se você pensa que as coisas irão melhorar, lei do engano, meu irmão. Estamos vivendo os finais dos tempos. Mas antes de começar a abertura dos selos, toque das trombetas, derramamento das taças, o que é que vai acontecer? Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, arrebatará a sua igreja, e é isso que eu acredito. Então, estou aqui findando essa primeira aula e aguarde, hein? Aguarde a nossa segunda, que vai ser top de linha para a glória de Deus.